Meus amados, eu gostaria de deixar para a sua reflexão, para a nossa reflexão, uma palavra que me chama muita atenção e que eu gosto muito, como eu amo o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo. Eu gostaria de deixar para a nossa reflexão esta mensagem. Por favor, prestem atenção. É para o seu crescimento espiritual. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24 em diante. Mas tem um pedacinho que dá a ênfase desse texto, que é sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos do gentil, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Bom, alguns podem pensar que o apóstolo Paulo estava, vamos dizer, se colocando como um sofredor, um coitadinho, ou uma pessoa que padece tantas coisas por amor ao Evangelho e que queria deixar ali seu sofrimento, seus questionamentos internos, né? Em exposição. Não, de forma alguma. O apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Corinto. A igreja estava passando por um momento, meus amados, aonde havia muita mentira. As heresias, a hipocrisia, a mentira havia entrado já no seio da igreja. As ervas daninhas já haviam começado a brotar e muitas delas já estavam frutificando. E o apóstolo Paulo sabia disso. Um homem de grande conhecimento, de grande estatura, não vamos dizer porque na realidade, pela história, ele era pequenininho, fisicamente falando. Mas um grande homem, um homem que colecionava conhecimento. Eu admiro as epístolas de Paulo, pelo seu grande interesse em conhecer as coisas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não era qualquer um, ele não era uma pessoa leiga. Ele conhecia a lei, ele conhecia muito bem o que a lei dos judeus, a respeito de Moisés, a respeito dos profetas. O apóstolo Paulo era um homem que tinha grande conhecimento, ele era muito inteligente, ele era uma pessoa muito dedicada ao conhecimento. E fora isso, ele era uma pessoa que era transformada pelo Espírito de Deus. Porque para viver esse tipo de sofrimento, tanto físico, ao qual ele declara aqui, ele sofreu grandes perseguições psicológicas. Se nós pararmos para imaginar, e grandes perseguições que muitos hoje, nos dias atuais, que se dizem, entre aspas, cristãos, dizem que não existe. Mas eu fico, assim, encucada, porque não é possível um cristão verdadeiro dizer que não passamos por perseguições, que não passamos tanto, vamos dizer,
físicas como espirituais. Porque o apóstolo Paulo, certa feita, disse assim, que a nossa guerra não era contra a carne ou contra o ser humano, mas era contra o diabo e seus anjos. Gostaria de deixar claro para vocês, nós vivemos um momento onde eu nunca vi tanta atuação maligna. Satanás tem adentrado na vida das pessoas de forma drástica, terrível. As pessoas estão sendo tão iludidas e ludibriadas pelo inferno que elas nem percebem mais. Já se acostumaram com o inferno. Como assim? Como assim? Bom, são tantos falsos ensinamentos, falsas doutrinas. As pessoas acostumaram tanto a ir na igreja como se fosse um clube social para encontrar amigos, para encontrar familiares, principalmente os dominguistas, aqueles que só nos domingos estão lá para dizer oi, marcar ponto. Eu sou membro, afinal de contas eu sou membro desta igreja, desta denominação. Você pegaram placas, ao invés de você pegarem o reino. Jesus nunca veio aqui pregar placa nenhuma de igreja. Jesus nunca veio levantar uma denominação. Jesus Cristo veio pregar o reino celestial. E hoje em dia é muito difícil a igreja que ensina sobre reino. Por quê? Porque ela prende os seus membros dentro da placa. Isso tem sido um grande erro. O apóstolo Paulo nunca pregou sobre placa. Ele falava do reino o tempo todo. E ele podia falar porque ele era um homem transformado. E o que eu vejo na vida das pessoas hoje é que elas querem viver uma vida de bonança. Uma vida totalmente, se ela tem problema, eu tô em luta, eu tô em dificuldade, eu tô na prova, eu tô não sei o quê, como se isso não fosse acontecer. O apóstolo Paulo, ele viveu naufrágios, ele viveu nudez, ele viveu açoites, ele viveu de sofrimento em prol do reino, em prol da obra. As pessoas não querem sofrer em prol do reino, em prol da obra, não. Eu aceitei Jesus, eu tenho que ter tudo de bom, eu tenho que ter tudo melhor, afinal eu sou filho do rei. Este é o evangelho que ficou infiltrado, que ficou impregnado dentro da mente das pessoas e que tem causado aos servos do Senhor nos dias atuais, os verdadeiros servos, uma dificuldade tremenda para tirar isso da mentalidade das pessoas. Não é porque você se tornou cristão que você não vai passar por dificuldades, por luta, por nudez, por tribulação. E eu vou te dizer, são piores as lutas aumentam. Quem te prega o contrário para você é um mentiroso, é um falso profeta. O apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Cristo, ele não estava querendo se exaltar, dizer eu sou bonzinho, eu passei por todas essas tribulações. Não, ele estava dizendo eu passei por amor a vós, eu passei porque aquele que larga todas as coisas, que põe a mão no arado, ele não tem que olhar para trás, ele vai realmente passar por tudo isso. Não é fácil. E eu vou te dizer outra coisa, o inferno se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os nossos familiares. O inferno se levanta, com toda certeza. Não tenha dúvidas contra isso. Todo tempo que você colocar a mão no arado, o inferno vai se levantar contra a sua vida. Não pense, comecei a ir na igreja, minha vida vai mudar, vai melhorar. Eu vou te dizer, o que vai mudar na sua vida é você nascer de novo. O que vai mudar na sua vida e na sua história é começar a ter comunhão com Deus. Porque o que você não tinha antes, você começa a ter. Quando você começa a ler, a estudar a palavra de Deus e principalmente colocar em prática. Porque conhecimento muita gente tem e de sobra. Faculdades, teologias, cursos ou diploma sobrando. Mas prática na realidade nenhuma. Isso me assusta. Isso me assusta, porque nos dias atuais há muito conhecimento. Conhecimento, entre aspas. Se conhece, mas não se vive. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o apóstolo Paulo sabia disso. E ele guardou os mandamentos do Senhor. E ele viveu em afrontas. Vai ser mais na igreja primitiva. Não mudou. Jesus é o mesmo, Satanás é o mesmo. As trevas
nos dias atuais, para te dizer a verdade, elas têm tentado acuar de forma terrível e ela conseguiu. Satanás está de forma, agindo dentro dos lares de forma absurda. Ei, as pessoas são 24 horas por dia ligadas numa televisão. 24 horas por dia ligadas numa internet. Não evangelizando, não fazendo a obra de Deus, mas de trololó. Comentando sobre a vida do próximo, falando sobre a vida dos outros. Ao invés de estarem estudando, orando, buscando, cadê as vigílias, cadê as orações? Ei, cadê a autoridade sobre os demônios? Quem é que tem coragem de pegar um demoniado? A maioria das pessoas, quando vê uma pessoa manifestar um demônio, isso quando manifesta. Porque na maioria das vezes, dentro das igrejas, sabe por que o diabo não manifesta dentro das igrejas? Com o tempo eu fui descobrindo isso. Quando a gente começa realmente a viver o evangelho. Porque quando os discípulos passavam, quando havia uma pessoa endemoniada, o diabo, sem eles falarem, já manifestava. Com Jesus era a mesma coisa. Por que hoje é diferente? Hoje é diferente, sabe por que o diabo não manifesta em certos lugares? Não que eu esteja dando ênfase a Satanás, de forma alguma. Não se manifesta porque na verdade, aqueles que estão ali não têm autoridade nenhuma. E o Espírito de Deus não está naquele lugar. Porque quando o Espírito de Deus está num lugar, a luz e as trevas elas não se comunicam. A luz e as trevas não se encontram. Não tem como. Quando a luz se manifesta, as trevas têm que sair. Quando a luz se manifesta, o que estava no oculto é revelado. Satanás ele põe a máscara para fora. Quando realmente um servo do Senhor tem compromisso com Deus e é cheio do Espírito de Deus. Agora, quando nós acostumamos tanto, os cultos, aqueles cultos costumeiros, aquela coisa chata, culto chato, cheio de dogmas, cheio de coisas humanas implantadas pelo homem, pelo sistema humano, coisa ridícula, absurda. A igreja absorveu isso da igreja católica romana, de tantas coisas absurdas, e não colocaram isso nos nossos dias. Não que eu seja a favor, não 100% contra esse movimento também absurdo no meio pentecostal, que já se transformou num movimento que eu vou dizer que Satanás dançando no meio da igreja. Que isso está acontecendo direto. As pessoas estão vivendo o extremo de tudo. O extremo do Pentecostes, vamos dizer assim. O extremo que não é verdadeiramente o Pentecoste, na verdade, não é nada disso. E vivendo o extremo da frieza espiritual, de não acreditar nem em demônios mais. Sendo que todo o tempo eles estão lutando contra nós. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra Satanás. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso, que ele viveu tudo isso por amor ao evangelho. Ele sofreu na carne e ele sofreu no espírito. Ele sofreu afronta de todas as formas. Queremos servir a Cristo, mas não queremos ser afrontados. Ei, eu piso na cabeça do diabo. Ei, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Essa é a mentalidade dos dias atuais, do evangelho de hoje. Este não é o evangelho de Jesus Cristo, meus amados. De forma alguma. Se você é cristão, se você quer ir morar com Jesus no céu, mude a sua forma de pensar. Peça ao Espírito Santo que transforme o seu pensamento. Seja como o apóstolo Paulo, que entendeu o mistério da transformação de vida. Quando ele foi julgado no chão ali do cavalo, Deus estava literalmente tampando ele no chão, mostrando para ele quem era Deus, quem era Jesus Cristo. Olha aqui, Paulo. Você pensa com a sua autoridade, você vai chegar a algum lugar? Você não chega não, filhinho. Quem manda no pedaço sou eu. Quando Deus determina as coisas, eu vou te dizer, está determinado. Deus é dono de todas as coisas. Coloque em prática a palavra de Deus. Você não é melhor do que o apóstolo Paulo. Eu não sou melhor que ele. Se ele sofreu perseguição, nós vamos sofrer também. Tanto externa, no corpo, no interno, no intelecto, e tanto nas regiões celestiais. Você pode ter certeza, você vai ser afrontado. Se você não está sendo afrontado, vou te dizer uma coisa, ore, porque tem algo errado com a sua vida. Preocupe-se um pouquinho mais com isso, porque a sua salvação está em risco. Fique na paz, que o Espírito Santo te convença de tudo isso, em nome de Jesus.